400 Insights. Sobre a arte de projetar diferente, o engenho faz inovar pelo talento. 400 Insights, a solução em movimento. Só a visão traz o futuro para o presente. 400 Insights. Bem-vindos ao A400 Insights, o podcast do A400 projetistas e consultores de engenharia. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante no setor da construção, o BIM e a digitalização de edifícios. A digitalização de edifícios está a redefinir a forma como concebemos, projetamos e gerimos as obras. O BIM, Building Information Modeling, é hoje mais do que uma ferramenta, é uma metodologia colaborativa que liga dados, equipas e fases de projeto. Entre o potencial teórico e a aplicação prática, há ainda um grande caminho a percorrer, eu diria tortuoso. Neste episódio vamos perceber como transformar o BIM numa verdadeira vantagem competitiva para o setor da construção. Para isso temos hoje connosco o Diogo Drummond, um amigo de longa data. O Diogo Drummond é engenheiro civil, atualmente é CEO da startup DTWay, uma empresa especialista na digitalização de edifícios, especialista em estruturas, e foi o primeiro diretor-geral do A400 Angola e o primeiro diretor de produção do A400 Portugal. O executivo MBA da PBS potenciou a criação de um novo desafio chamado DTWay. E é assim que um engenheiro civil se transforma num especialista de digitalização de edifícios. Conta-nos lá esta metamorfose da tua vida, Diogo. Bem, o BIM toca em muitas áreas. E eu sinto que os profissionais que acabam por ter um percurso muito vasto, ou um percurso que toca em muitas partes técnicas, mas ao mesmo tempo acompanha a evolução dos edifícios, quer na fase de concepção, quer na fase de construção, quer mesmo na fase da operação, acabam por ter uma visão do ciclo de vida do mesmo. Se o BIM trata isso, os profissionais que têm mais experiência nessa área acabam por se sentir um pouco puxados e para tirar partido da aprendizagem que tiveram. Foi o que me aconteceu. Eu comecei como projetista, fui evoluindo para alguma gestão de projeto dentro de uma especialidade que era estruturas, até se calhar a menos tecnológica delas todas. Pelo menos na altura era, não sei se ainda será. E depois tive a oportunidade e tive a felicidade de conseguir estar a acompanhar o desenvolvimento de projetos que eu havia colaborado a serem construídos, ainda por cima num ambiente exigente como era o de Angola, onde os especialistas não estão à distância de um telefonema, muitas vezes, nem estão à distância de uma chamada para poderem nos dar apoio no local. E aí tínhamos de aprender um pouco com a nossa experiência, com as ferramentas e as armas que tínhamos ao nosso dispor. E isso faz com que o meu percurso tenha-me obrigado a tomar contacto com, principalmente, especialidades de engenharia, AVAC, hidráulica, elétricas, telecomunicações e tudo mais, e acabou por me dar uma visão muito abrangente de tudo o que se passa dentro de um edifício e de tudo o que é a cadeia de fornecimento para estes sistemas, em conjunto com a formação de base de engenharia civil, fez com que eu olhasse para o BIM como realmente é uma excelente ferramenta, uma excelente metodologia para implementarmos, para simplificar todo o processo de gestão dos edifícios. O problema é que, como tudo, quando dependemos só de nós sabemos como entregar valor. Quando estamos dependentes de cadeias de fornecimento extensas, como é a da construção e a da operação de edifícios, esbarramos um pouco nos restantes. Mas que dificuldades e que oportunidades é que tu viste para mudar de área de conhecimento? No fundo, tu passas de uma engenharia clássica para uma engenharia que trata dados e valor acrescentado sobre o ativo. Portanto, passas da estática para uma dinâmica dos edifícios, não na perspectiva das estruturas, mas na perspectiva da manutenção e gestão dos edifícios. Bem, que desafios é que tu tiveste que vencer? Que partilha é que tu podes ter, no fundo, como uma valorização também do engenheiro, que não tem que ficar no curso que tirou, não tem que ficar na área de conhecimento que tem, mas as ferramentas que nós temos permitem-nos, no fundo, potenciar outras oportunidades. Era importante essa partilha para os mais jovens. Eu acho que qualquer engenheiro gosta de resolver problemas e os problemas encontram-nos. E nós o que temos é de encontrar a solução para eles. E cheguei à conclusão que para resolver grande parte dos problemas que tinha no meu dia-a-dia, precisava de perceber muito melhor como é que os edifícios eram operados. Isto porque, sei lá, mesmo na fase de projeto, isto é comum. Nós estamos a tomar decisões em projeto com base em experiência acumulada da empresa, experiência acumulada das pessoas, normas, estudos, mas não temos, quem está a fazer um projeto não tem a real sensação de como é que um edifício vai ser operado. Um projetista da AVAC está a adicionar uma máquina, sabe quais são as contas que tem que fazer, mas poucas vezes, da ótica do utilizador talvez, mas poucas vezes da ótica de quem gera e de quem tem de manter um sistema da AVAC, teve problemas reais ou teve proximidade com os problemas reais que essas pessoas têm. E então, esta passagem, esta transição, para mim surgiu como natural, porque eu vi um problema, percebi que para resolver eu precisava de perceber como é que os edifícios operavam,
ou olhar para a forma como os edifícios são operados e disse, não, pá, este pessoal que vem do projeto, este pessoal que tem mais que vem da indústria da construção, consegue ser útil na operação dos edifícios. E vi uma oportunidade em trazer esse know-how de cá de trás, lá para a frente, para valorizar a operação. E o BIM toca muito aí nisso, que é, nós sabemos que hoje em dia há muitos usos BIM ligados à construção. E sabemos que há muitos usos BIM ligados à concessão e ao projeto. E são rentáveis só por si. Mas há sempre aquela segunda camada de valor que sempre falamos, que é o ciclo de vida da informação e que os dados vão ser úteis no futuro, que os dados são úteis para a operação. Mas não tem sido fácil fechar esse ciclo. E não só não tem sido fácil fechar esse ciclo para as empresas de construção, ou seja, conseguir, ou para os proprietários, digamos, para conseguirem eles potenciar esse uso da informação, como também não tem sido fácil para quem surge depois, que é o meu caso, prestadores de serviços que querem ajudar a apoiar os edifícios, em conseguir obter os dados dos modelos BIM, em conseguir recebê-los a informação de uma forma organizada, processada, pronta a ser utilizada, ou mesmo até simplesmente em obter qualquer tipo de dados. Isto é um desalinhamento que há na cadeia de produção ou na cadeia de gestão de ciclo de vida de edifícios em Portugal e noutros países, em que, infelizmente, a indústria da construção e a indústria da operação de edifícios vivem ali um momento de clivagem, que é a passagem da obra em que uns deixam de falar com os outros. Portanto, aquilo que seria o BIM na fase de operação tem dificuldade de conexão com, no fundo, todos os sistemas de aquisição de dados e de FA após a entrega da obra. Isto é, uma das barreiras que eu sinto há muitos anos, e lutamos contra isso, e tu já me fizeste parte desse processo, que é como é que nós vamos conseguir ter um BIM do edifício vivo após a conclusão da construção e levá-lo para a exploração do edifício. É algo que estamos, apesar de falarmos muito em inteligência artificial, a nossa indústria é um bocadinho arcaica, mas e daí temos oportunidades nesta área de digitalização. Mas entendes que é um valor acrescentado nós lutarmos para que essa conectividade seja efetiva? É uma pergunta difícil. Sim e não, depende dos casos. Eu percebo, a dificuldade do BIM sempre foi como é que eu posso, imaginando um prestador de serviços no meio da cadeia de ciclo de vida de um edifício. Eu vejo valor no BIM, quero utilizá-lo. Mas eu sozinho não consigo gerar valor suficiente para eu tratar a informação ou para que na fase do meu processo eu consiga tornar rentável usar processos BIM. Tenho que estar sempre a pensar que esta informação vai ser útil para os restantes. Mas não posso eu, no mercado concorrencial, estar a despender mais recursos para fazer algo que só vai beneficiar os restantes. E, portanto, na esmagadora maioria das empresas, eu percebo a decisão de dizer, mas nós temos que ter BIM. Sim, quando nos pedem, quando for uma exigência. Porque não podem ter um processo 100% alinhado com o BIM quando o valor vai ser para terceiros. Do ponto de vista do proprietário, aí a conversa é um pouco diferente, que é o proprietário, que aqui também importa distinguir, porque o fornecimento alinha-se dessa forma. Há os proprietários que constroem para vender ou para passar a outras entidades e há aqueles que são proprietários que são especialistas em operar. E mesmo aí, mesmo naqueles que unem estes dois mundos, acabam por haver uma clivagem muito grande entre as equipas que fazem uma área e as equipas que fazem outra. São skill sets diferentes, são experiências diferentes. E esses proprietários que até teriam conseguiriam desbloquear esse valor escondido de podermos ter todo o processo mapeado, acabam por ficar para trás, acabam por não conseguir, porque ou são muito grandes e depois não conseguem garantir esse alinhamento das equipas de property management, das equipas de development, ou são pequenos e também depois não têm esse foco na digitalização e não veem, ao serem pequenos não têm muitos edifícios, não têm um portfólio muito grande e esta questão da digitalização acaba por ter efeitos de escala, que quanto maior é o meu portfólio, quanto mais dados eu tiver que gerir, melhor tem de ser o meu sistema de gestão de dados. Portanto, não há ninguém que seja culpado por não conseguir implementar o BIM. Acho que há uma dificuldade de alinhamento da indústria e do acrescentar valor de cada uma das partes e de quem tem que fazer valer esse valor. Obviamente que com a legislação mudar e a ter maiores exigências BIM é um caminho, mas na minha opinião, sempre que a legislação entra, temos proformas para preencher e menos engenharia para fazer, que é o caso, por exemplo, da certificação energética, que também é outro caso que poderíamos falar extensivamente sobre isso. Mas pronto, na prática, eu acho que se a legislação ao ser implementada, se a obrigatoriedade de existir em projetos grandes e se houver um foco em usar os dados, houver um foco em dizer eu tenho que gerar valor a partir da informação do processo BIM, não é preciso alinhar mais, as empresas vão se alinhar sozinhas. Se temos uma legislação e se temos vontades que é de preencher um proforma, ninguém vai verificar os dados, ninguém vai tirar partido de que eles existam e acaba por ser mais um processo que é caro, dispendioso e que não acrescenta valor.
Como é que tu tens muitas vezes o desafio de pegar em edifícios que não estão digitalizados e trabalhar sobre eles? Há uma perda de valor e de eficiência pelo facto de teres que recolher dados que não conheces, histórico que não conheces. Qual é o preço que paga um promotor pelo facto de não conhecer a história do seu ativo? Há 3 custos, e todos eles elevadíssimos. Primeiro é o custo de instalação. Eu preciso daqueles dados, quer por um sensor ou quer por um sistema de gestão técnica centralizada, porque sou obrigado, tenho mesmo de o fazer. Se não tenho a digitalização por onde as coisas estão, estou a ter o custo de andar à procura de problemas durante o processo de instalação. O tradicional problema de incompatibilidade em obra, digamos, sendo isto não é bem uma obra, é uma intervenção de edifício existente. Há um segundo custo que é a perda de performance. Eu não tenho dados, não sabendo o que lá existe, tenho que ser defensivo no tipo de digitalização que consigo fazer e se calhar estou a acabar por deixar, não fazer determinado tipo de... não instalar determinado tipo de equipamentos ou não fazer digitalização de determinado tipo de ativos, porque acho que vai ser muito difícil, porque não conheço bem como é que aquele sistema está feito, porque o custo de aquisição vai ser elevado e acabo por ter pior performance depois no meu edifício por causa disso. E depois há o próprio custo da solução. É extremamente difícil. No caso, por exemplo, da digitalização através dos sistemas SaaS, da digitalização dos sistemas técnicos, é extremamente difícil convencer um integrador de GTC a dar preço no edifício existente, porque ele sabe que aquilo é um problema enorme em termos de incompatibilidade, nem de incompatibilidade, mas de entrega da solução, porque vai ter muitas chatices e acaba por preferir fazer obra nova e não estar focado no existente. Portanto, há ali custos gigantescos nestas 3 vertentes, quer porque eu não consigo o melhor preço, quer porque eu vou ter sobrecustos quando estou a instalar, quer porque eu não vou ter a melhor solução possível, por falta de informação ou falta de cadastro, se quisermos dizer uma solução, uma coisa mais simples. Mas reparem, mas isto, o BIM não é preciso o BIM para resolver isto. A maior parte dos edifícios que nós visitamos, nós pedimos telas finais e elas não existem. Ou se existem... Sim, um básico não existe, estamos a falar de BIM, já é algo mais sofisticado. Sim. Como é que tu entendes, levando essa tua experiência das obras privadas, semipúblicas, para a infraestrutura pública, para a grande infraestrutura que temos no nosso país? Bem, de infraestruturas não é uma área que eu tenha muito contacto. Eu trabalho essencialmente em edifícios e não conheço muito bem... Edifícios públicos. Edifícios públicos também. Edifícios são todos geridos mais ou menos da mesma forma. Obviamente no público há outras barreiras, há outros processos, há outros modos de operação, a própria forma como a contratação é feita, ou seja, ali é muito mais difícil no público estarem à procura de soluções mais avançadas, menos estruturadas no mercado, onde haja um mercado concorrencial mais fraco, onde hajam soluções mais feitas à medida, pelos seus processos de contratação e mesmo pelas características dos processos internos da operação. Estou a falar especificamente das câmaras, que aí já temos alguns casos onde sentimos que havia ali muita resistência e, obviamente, no nosso caso em particular, é muito mais fácil trabalhar para privados. Mas eu não lido com grandes empresas que tenham com grandes entidades que tenham um património de real estate muito grande, públicas, mas assumo que eles vão ter outros tipos de processos, outros tipos de cadastro e vão também estar a apostar nas suas próprias ferramentas, porque aí essas empresas têm uma vantagem muito grande, é que não precisam de ir buscar soluções comerciais para implementar, têm escala suficiente para desenvolver as suas próprias ferramentas. Será no caso das Águas aqui do Porto, foi uma entidade com a qual eu pude perceber muito à distância o que faziam, havia algum foco em digitalizar o que existe, não só digitalizar do ponto de vista dos ativos, mas também digitalizar do ponto de vista da recolha de dados, da telemetria que os sistemas produzem. Portanto, eu acho que estes avanços são sempre feitos por pessoas, e pessoas com jeito, ou pessoas com vontade, e essas pessoas existem, quer nas entidades públicas, quer nas privadas. Acho que nas públicas vai ser sempre mais complexo nas mais pequenas, porque têm mais dificuldade em contratar, mas nas maiores entidades públicas, como têm também outra capacidade de fazer produtos à medida, acaba por ser mais fácil no sentido em que têm escala suficiente para conseguir desenvolver algo à medida do que precisam. Agora, se o resultado prático disso é um acrescentado valor ou não tenho essa noção, não tenho esse contacto com essa realidade. Como é que as perspectivas, a evolução da digitalização e da inteligência artificial, no uso, no fundo, das diferentes tecnologias para que tenhamos um ecossistema que colabore desde a fase do projeto até a manutenção do edifício? Daqui a 10 anos entendes que estamos na mesma fase? É tudo tão acelerado no resto da sociedade e é tudo tão pouco acelerado na indústria da construção. A velocidade de processamento é diferente. Entendo que os nossos métodos de trabalho ainda, às vezes são um pouco medievais e tínhamos medo de dar o passo em frente.
Como é que nós vamos vencer esta barreira, no fundo, de mentalidades, naquilo que eu sinto que é a indústria da construção? Se fosse fácil de fazer e de responder, já estava feito. Pois, mas daqui a 10 anos, como é que imaginas que seja? Eu sempre me faço essas perguntas um pouco a pensar, então como é que a tecnologia pode ser disruptiva para a forma como nós fazemos projetos? Tento pensar, então, e como é que foi há 10 anos atrás? Como é que se faziam projetos, ou há 15 anos atrás? Não é muito diferente. Precisamente, não era. Isso é que me muito preocupa. Não sei se é uma Nós preocupação. fazemos um grande esforço de Aquacentos, como sabes, em desenvolver software proprietário para criar essas ferramentas e essas ligações entre softwares que não comunicam. Entendo que não será generalizada essa preocupação e com isto estamos a criar valor e no fundo, com o objetivo de sermos mais eficientes. A ineficiência, é disso que estamos a falar, maior ou maior eficiência dos edifícios, maior ou menor eficiência da sociedade, paga-se caro. Porque estamos a ver, no fundo, uma gota no oceano, mas há um grande oceano para trabalharmos. E as infraestruturas, as grandes infraestruturas públicas, têm um peso muito grande e a legislação terá que mudar necessariamente. Porque uma das coisas que eu entendo é que a engenharia é a base de tudo. Termos bons engenheiros vai trazer competências maiores nos edifícios, na digitalização, na mentalidade das pessoas. E quando eu tenho um dono de obra que compra um ativo para vender e está pouco preocupado com a performance do edifício, ele tem que ser penalizado. Ele tem que perceber que está a deixar um legado para as futuras gerações que é ineficiente. Portanto, acho que nós como sociedade temos que evoluir e trazer a tecnologia, e é um pouco isso, o SaaS é um pouco isso, é obrigar a tecnologia a entrar nos edifícios, já que eles não entram por vontade própria, não é? Já que os donos de obra não têm essa vontade, alguém diz, não, agora é obrigatório. Podes dar esse contexto, só para entendermos a tendência? Eu, por princípio, sou muito contra obrigar, ou a legislação obrigar o que é que seja. E a legislação do SaaS é um bom exemplo disso. É uma legislação extensa, é um sistema caríssimo, todos os proprietários de grandes edifícios sabem que é um custo que tem que ter e que, pronto, é um sistema que tem que ser instalado. Mas qual é o benefício, então? Não, tem benefício, mas a legislação, como por exemplo quando nós fazemos consultoria de projeto SaaS, está-me a algemar a um conjunto de opções que eu não tomaria. Ou seja, eu sempre que tenho uma legislação demasiado forte a dizer tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que ter este tipo de controle naquele sistema, tens que ter aquele tipo de controle no outro sistema, retira ao projetista o bom senso que ele tem que ter quando está a dimensionar uma solução. Se o projetista responde a uma encomenda. Não, eu estou a falar especificamente... E a encomenda pode condicionar essa perspectiva de melhor funcionamento do edifício. Sim, é verdade. Eu primeiro estou a abordar a questão da legislação, já lá chego à questão de como é que os proprietários abordam esta questão. A legislação, a meu ver, tem de dar... acho que a legislação deve ser feita a pensar nos bons projetistas, não nos maus projetistas. Vão haver sempre aqueles que vão querer fugir, vão haver sempre aqueles que querem fazer menos. Sim, nas boas práticas. Mas o que nós temos, por exemplo, na legislação dos SaaS é uma norma bastante exigente no tipo de controle que temos de ter, com o legislador a tomar devidas precauções para poder dizer se é economicamente inviável, podemos prescindir, com outros mecanismos desse género. Mas eu sinto que o ónus tem que estar na transparência de informação, que é, eu quando compro um edifício, ou eu quando compro um sistema, tenho que perceber que aquele sistema não vai ter a devida performance, ou não vai ser tão bom como o outro. E dar liberdade a quem o dimensiona, a quem o constrói, a quem o promove, de tomar essas decisões e de ir ao mercado com as soluções que acha que deve ter. Qual é o problema que há na construção dos edifícios? Quando eu compro uma casa, quando eu compro um apartamento, eu tenho uma letra de um certificado energético que pode querer dizer muitas coisas, ou seja, não há essa transparência de exatamente o que é que estou a comprar. Então, nós como sociedade dizemos, ok, temos de pôr mais ónus, temos de pôr mais regras, temos de retirar menos liberdade à engenharia sob o pressuposto de não podemos dar liberdade a quem não quer fazer as coisas bem. Porquê é que entendes que na indústria automóvel há um prémio para a dita sustentabilidade e nos edifícios não há? A eficiência não tem prémio? Há um prémio... Isso levava-nos a outras discussões. Porquê que há um prémio de sustentabilidade na indústria automóvel? Não sei. Existe mesmo? Existe. A nível fiscal... Existe um prémio, mas existe um mecanismo que está a forçar as pessoas ou que está a condicionar e a dizer. Mas também havia um conjunto de exigências para acabar com os motores a combustão que agora está a repensar-se. Isto pode querer dizer que este ter um grande decisor lá em cima a dizer o que é que nós
qual é o caminho que nós devemos tomar. A indústria automóvel, os elétricos, o crescimento da venda dos veículos elétricos tem crescido todos os anos. A venda dos edifícios sustentáveis não é abordada nessa perspectiva do benefício fiscal. É algo estranho, entendemos que é claramente um lobby que existe, que de alguma forma... Repara, as pessoas preocupam-se mais com o carro do que com a casa. Portanto, o foco da nossa indústria e até mesmo na escolha, é interessante, na escolha e nas decisões que se tomam, o número de variáveis que existem para escolher um carro é muito mais complexo do que escolher uma casa. Muitas vezes no ato da compra sentimos isso. Entendemos é que a sociedade não está preparada ainda para olhar para os edifícios como algo... é um abrigo. Se gastar menos energia, melhor, mas se gastar mais, paciência, também funciona. É um abrigo. E nessa perspectiva acho que depois é levada para outros níveis de decisão que não tracionam essas práticas. E a digitalização está na base disto tudo. E o conhecimento do comportamento dos edifícios. Portanto, entendo que há muito caminho pela frente. E a inteligência artificial tem que nos ajudar a melhorar esta performance. Como é que tu entendes que a formação das nossas pessoas, das próximas gerações, possa influenciar estas tendências? Portanto, obviamente que o maior contacto com estes temas desde o início vai fazer com que as pessoas estejam muito mais práticas na utilização de tecnologia. Ou seja, o caso específico da inteligência artificial, como nós temos usado com maior prevalência agora, sim, o saber fazer uma query num chat GPT ou algo semelhante é um skill que, se eu tiver contacto, quando ainda estou numa fase formativa, vou saber tirar mais partido quando chegar a uma fase profissional. E esta habituação de usar as ferramentas, um pouco como quando começaram a surgir os computadores, eu tive a felicidade de já nascer quando eles já estavam mais ou menos difundidos, mas a questão de mandar um e-mail ou contactar uma pessoa, quando eu comecei a trabalhar, não é como hoje, se transacionam mensagens em que eu estou constantemente, é quase uma exigência de outra pessoa estar atenta ao e-mail para me responder. Isto foi uma evolução da forma como nós, em processos colaborativos de desenvolvimento de projetos, surgia, em que tornou-se muito mais fácil trocar ideias, tornou-se muito mais fácil discutir problemas, e acho que os projetos saem beneficiados por aí. A forma como a inteligência artificial vai mudar tudo isto, ou vai subverter alguns dos processos em detrimento de outros mais eficientes, para mim não é claro. Acho que a acessibilidade à informação e o facto de eu poder colocar questões específicas sobre temas técnicos complexos e obter uma resposta, uma direção de como estudar um determinado tema, é uma grande vantagem para os engenheiros. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar, se havia um determinado tema que eu não tinha estudado, não sabia resolver, tinha de ir aos livros, tinha de fazer uma pesquisa online e os recursos eram escassos. Hoje em dia consigo ter um suporte, consigo ter uma ferramenta que me diz, olha, se queres estudar este tema, está aqui uma visão geral deste tema, está aqui alguns recursos que podes explorar em maior detalhe. E na fase de projeto, de concepção, acho que isso vai ser vai fazer com que as pessoas aprendam muito mais rapidamente. Se pensarmos em todas as outras tarefas, obviamente a inteligência artificial vai sempre nos ajudar em todas as microtarefas que nós temos ao longo do dia, seja uma otimização de uma encomenda em que tenho que encomendar X metros quadrados de cerâmica, para ter certeza que estou a encomendar a quantidade correta, que não tenho algum excesso ou algo desse género. Se eu conseguir carregar todos os dados de processamento dessa encomenda, consigo ter alertas de um sistema a dizer-me, olha, estás a encomendar o valor correto ou não. Portanto, falar aqui de um processo mesmo simples numa obra, que é tenho que encomendar um material, como outras coisas bastante mais complexas que podem ditar a estratégia de como a construção é feita. Mas aí acho que ainda vamos ter que esperar alguns anos para ver estas ferramentas a virem cá para baixo, para o uso do dia-a-dia, para se poder desenvolver a ferramenta com mais aproximação aos usos que temos de dar, para podermos ver resultados mais difundidos. Que vai mudar a forma como nós fazemos todos os processos de construção do edifício? Acho que sim. De que forma? Acho que ninguém sabe. Ainda ninguém sabe, sim. Partilha connosco que usos de inteligência artificial tens hoje na prática na DTWay. A parte da explicabilidade, do explainability dos sistemas tem sido onde nós temos tido mais foco. Portanto, algoritmos simples de preditivos, de dizer, hoje vai estar muito calor, é previsível que estes equipamentos se comportem mal, ou é previsível que aquele equipamento tenha mais consumo ou menos consumo, são coisas já bastante implementadas e praticamente difundidas. Agora, eu poder ter um motor de decisão e a reparametrização com base nesses dados, ou seja, um modelo operativo que diz que vai acontecer isto e eu pôr o meu sistema a dizer, olha, toma esta decisão com base nestas entradas.
Agora, a camada de podermos explicar porque que foi tomada aquela decisão, acho que, pelo menos é aquilo que temos vindo a apostar um bocadinho mais, vai acabar por ser o primeiro uso, a maior quick win de desenvolvimento nessa área. Porque nós até agora sempre já tínhamos algoritmos mais ou menos evoluídos que conseguiam otimizar ou conseguiam, no fundo, prever o que é que o edifício ia fazer e reparametrizar o edifício de acordo com isso. O que não era claro era porque que aquelas decisões eram tomadas, ou nem é a questão de não ser clara, a questão de não ser necessário um engenheiro perito naquela área para conseguir explicar porque que o modelo tomou aquela decisão, e nós podemos ter os nossos engenheiros que acompanham os edifícios a receber uma instrução a dizer: pá, eu reduzi o caudal da UTA porque o preço da energia aumentou bastante e as necessidades estavam mais ou menos dentro do esperado. E isto é um texto que qualquer engenheiro mecânico consegue perceber e consegue olhar para a telemetria do equipamento e dizer: sim, a decisão foi acertada, ou não, há um problema, temos de ir para trás resolver. Pronto, isto é um exemplo muito básico e é dentro do que nós estamos a desenvolver, sendo que no futuro vão começar a surgir cada vez mais usos dentro deste espaço, ainda que, como falei há pouco na indústria da construção, há milhentas ferramentas que podemos usar, há milhentas formas que podemos abordar o problema, e para mim ainda não é claro qual será, se será mais no suporte às pessoas a desempenharem as suas funções, será em termos de sistemas autónomos que tomam decisões por nós do que estão a fazer, pelo menos a curto prazo. Entendes que a gamificação e a interação entre o utilizador do edifício e o próprio edifício pode ajudar a criar, no fundo, uma maior intimidade e uma maior awareness sobre o comportamento do edifício? Isto é, hoje todos nós temos os telemóveis altamente sofisticados, são computadores, não é? E então conseguimos de alguma forma interagir e receber dados em tempo real sobre o comportamento do edifício. Entendes? Eu gosto muito desta interação porque é uma sensibilização grande ao utilizador final que está na base do comportamento e está na base depois também da resposta do edifício. Entendes que é caminho? Nós temos muita preocupação com os edifícios, que é a nossa área, mas os edifícios falam em infraestrutura, não, sim, IoT. O que eu quero dizer é que se a parte da gamificação fosse uma vantagem muito grande em percepcionar os padrões de utilização ou percepcionar como é que as pessoas fazem as coisas, eu diria que o foco devia de estar no processo que a pessoa tem de fazer dentro do edifício e não tanto no edifício em si. Por exemplo, num hotel. Obviamente as pessoas, como usam ar-condicionado e tudo isso, é valioso do ponto de vista da gestão, mas o que o hoteleiro quer é que a pessoa regresse e que consiga subir o seu valor de venda do quarto. Há outros parâmetros muito mais importantes de interação do hóspede com as infraestruturas do hotel ou com as pessoas do hotel, de onde ele consegue extrair mais valor dessa interação. Daí que, isto é um pouco a minha opinião, mas eu acho que a forma como as pessoas usam os edifícios é relevante para a gestão dos edifícios, mas os processos que ocorrem nos edifícios vão sempre sobrepor em capacidade de valor acrescentado. Num escritório, eu tenho um custo do edifício para aquele posto de trabalho, mas a capacidade da pessoa de gerar valor no desempenho das suas funções é muito superior. Então o foco que as empresas têm e que os proprietários dos negócios têm, está mais em perceber como é que a pessoa usa as ferramentas e faz o seu desempenho do que propriamente em perceber como é que o edifício responde a isso. Por isso, o foco vai estar sempre muito mais nesse lado. Posto isto, eu acho que há valor acrescentado em termos de dados de como é que as pessoas usam os edifícios, do ponto de vista da gestão, e se eu conseguir mobilizar as pessoas para terem muito mais atenção, para conseguirem gerar mais dados de como é que está a ser o seu conforto, de como é que percepcionam o desconforto, ou até de como é que percepcionam o conforto, vai-se reverter depois em aprendizagem para quando eu quiser dimensionar um novo edifício ou quando eu quiser reparametrizar os sistemas. Nós temos um projeto de investigação que estamos a começar que vai tocar em parte nisso, e nós temos de pensar em formas de como é que pomos as pessoas a reportarem o seu desconforto, e aí, nesse caso, eu acho que vai ser um pouco estamos a pensar em usos, não digo gamification, mas em arranjar ali algumas rewards para as pessoas poderem partilhar o seu feedback mais facilmente, mas será no âmbito de um projeto de investigação, não estamos a pensar em escalar aquilo para qualquer edifício. Muito bem, Diogo. Muito obrigado pela tua partilha, foi muito importante a clareza com que nos ajudaste a entender melhor este tema, e ficou claro que a digitalização é o motor da evolução da engenharia e que o BIM é o elo que liga o conhecimento, tecnologia e construção. Este foi o A400 Insights. Siga o nosso podcast nas redes sociais. Obrigado.